Acho que a gente pode começar. Aleluia. Graça e paz, gente, boa noite. Mas agora ele fez força, coitado. Obrigado. Bodybuild. Aleluias. Como é que vocês estão? De sábado passado para cá, como é que tem sido? Praticando o orar em línguas? Falando bastante em línguas? Em casa? Na escola? Respondendo prova? Aleluia, Deus é bom. Não sei porque abriu aqui não. Vai que o senhor está falando alguma coisa. Mentira. Aleluia, Deus é bom. Sabe, gente, hoje cedo nós estávamos aqui na igreja, e não sei que você sabe, mas todo primeiro sábado do mês, de todos os meses, o primeiro sábado, a gente tem oração nessa igreja às 10 da manhã. E a gente estava aqui, né? E, meu Deus compartilhou tantas coisas. E irmã Val, mais uma vez guiadíssima, ela pediu para que alguém orasse, para que nós pudéssemos concordar aqui, sobre a manifestação dos dons. Olha. Eu pulei, eu oro. Então, meu filho, eu não sei o que você estava fazendo mais ou menos às 11h30 da manhã, mas eu já estava aqui orando por causa de distribuição de dons do Espírito. Amém. Eu já estava aqui já com a cara inchada e o Senhor já tinha falado aqui, não, tinha gritado aqui já. Então, assim, não sei de que jeito que você veio, mas que esse culto já foi orado. Amém? E a gente vai voltar do ponto que a gente parou. Semana passada a gente orou um pelos outros, vocês lembram disso? E a gente falou muito sobre testemunho interior, não foi? Ou vocês não estavam aqui? Foi, gente? Foi. E vocês viram, hoje vocês tiveram um exemplo, vocês tiveram um laboratório do que é a pessoa ter um testemunho interior. Não sei se vocês notaram, mas Ruth teve um testemunho interior na hora do culto, e aquela música não ia ser tocada, não ia, tá vendo? Coisa que você percebe no Espírito. E ela percebeu que era aquilo que devia ser feito na hora, e ela pediu o pessoal para parar, pediu a gente para orar em línguas, e pediu para mudar. Por que ela fez isso? Ela foi sensível a que o Espírito estava guiando ela para fazer. Amém? Então vocês viram na prática como é que funciona, o que é um testemunho interior. E vocês veem que como que o ambiente muda quando a gente segue uma instrução do Espírito, não é? Então, obedeça às instruções, aos testemunhos. A gente falou, basicamente, sobre o testemunho interior, o que é o testemunho interior, como que a gente aprende a se mover no Espírito, e a gente falou o que é necessário para você começar a operar nos dons do Espírito. E a gente falou sobre revestimento de poder com evidência de falar em línguas. Vocês estão lembrados disso? Amém. A partir daí, hoje, o que a gente vai falar? O que a gente vai falar, Márcia? O que a gente vai falar? Primeiro, sobre os dons, quais são as suas aplicações, e como vocês já estão aqui também, como tem gente mais velha hoje, né? Estou brincando. Também eu queria pincelar rapidinho, dentro dos chamados ministeriais, quais são os mais evidentes dentro do chamado, esses nos dons. Amém? E vamos começar, abre aí em 1 Coríntios, capítulo 12, ou antes do 12. Deixa eu colocar uma base aqui para nós. Você já está em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo
Vamos ler a partir do versículo 10. Só para nós entendermos algumas coisas aqui. 1 Coríntios 2, 10. Fala assim: Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Bom, esse texto que ele está falando dos tipos de homens que existem. Então, o homem ele pode ser natural, carnal e espiritual. E aqui eu queria frisar para você que o homem natural, ele não pode discernir as coisas do Espírito. E quando nós estamos falando das manifestações do Espírito, e quando a gente está falando de mover, de poder e essas coisas, às vezes a gente fica tentando racionalizar as coisas. Ou então ficamos preocupados com a opinião do outro, principalmente a opinião de quem não entende nada dessas coisas e não vai entender, porque uma mente natural não consegue compreender o que Deus está fazendo. O texto está dizendo que essas coisas são discernidas espiritualmente. Como assim? Só o homem que nasceu de novo tem o Espírito dentro e pode, com a ajuda do Espírito, compreender o que é o mover do Espírito. Para todas as outras pessoas que não estão inseridas neste grupo de pessoas espirituais, vai achar que a gente é doido, vai achar que a gente está inventando coisa, vai achar que isso é histeria. Já ouviu falar de histeria? Essas coisas todas a gente vai ouvir por aí. Mas é impossível que um homem natural compreenda essas coisas. Porque neles não existe a capacidade para essa compreensão. E não é nem porque a pessoa, a pessoa é escarnecedor, ele não compreende. Não é isso, ela não consegue. Ela pode tentar, mas não consegue, porque as coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. Então, quando a gente está falando sobre uma pessoa ter uma impressão, um testemunho, a pessoa ser movida por algo que não é intelectual, quem é natural não vai compreender isso. O porquê nós tomamos decisões baseadas naquilo que o Espírito diz. A pessoa não compreende. Para elas, tudo isso vai parecer sempre loucura. E vamos ser bem honestos, para nós às vezes parece também. Tem horas que a gente recebe uma instrução e pensa, Senhor. Vem falar comigo que você acha bem normal quando uma pessoa no meio do culto corre. Que você pensa assim, eu não sei qual que foi a sua experiência a primeira vez que você viu uma pessoa correndo, mas a primeira vez que eu vi uma pessoa no culto correndo, eu pensei, que é isso? Para que é isso? E quando você vai perguntar à pessoa, para que é isso? A pessoa, eu percebi que eu tinha que correr. E quando a pessoa ri? Rir é pior, não é? E quando a pessoa fala para você rir, você não está com vontade. Aí é pior ainda. Porque você não vai conseguir fazer isto aqui. Você vai precisar da ajuda do Espírito para fazer essas coisas. É por meio da fé. Então, a partir de tudo que nós estamos falando, não tente fazer uma compreensão aqui. Não vai dar certo. Você vai somar e a conta vai dar errada. Agora, se você ficar ligado, o Espírito que habita em você é o Espírito de Deus. E nós lemos no texto que ele sonda as profundezas de Deus. E quem é que conhece melhor o homem, senão o Espírito que habita nele? Então, o Espírito de Deus, que sonda as profundezas de Deus e que habita em mim, comunica em mim as coisas de Deus. Deu a entender? Então, como que você vai buscar essa compreensão? Pelo Espírito. Você vai ter que saber aqui. Como é que a gente sabe essas coisas? Um bom exemplo, acho que talvez o melhor exemplo, é quando a gente pergunta sobre salvação. Você sabe, todo mundo aqui é salvo? Tem certeza que é salvo? Certeza, certeza, certeza? Fechou o olho, morreu agora, vai ver Jesus.
Quem é que garante? No dia que você aceitou Jesus, apareceu um anjo e disse: eis que o seu nome está escrito no livro da vida. Alguém aqui teve essa experiência? Pode acontecer, alguém teve? Não? Mas de onde é que você tira tanta certeza? De onde você tira tanta convicção? A resposta está em Romanos 8,16, que vocês vão abrir aí e ler, vai lá. Romanos 8,16. E uma pessoa bem corajosa, com uma voz bem alta, pode ler. Oh, Alice, o senhor foi premiado. Romanos 8, versículo 16. E quem for corajoso aí pode ler, por favor. Gente, vocês têm espírito de ousadia? Uau! Eis que surge alguém da mídia. O próprio Espírito testifica no nosso espírito. É assim que vem essa certeza. Ninguém deu papel nenhum, não teve visão, nada. Mas a gente sabe onde? Porque o Espírito testifica. De onde vem essa palavra testifica? Testemunha. Ele é o testemunho interior. O Espírito, que é o selo em nós, vai falar com a gente. E tem hora que com a nossa cabeça o diabo vai dizer assim: tem certeza? Será? Mas o que Cristo fez por nós foi definitivo. Então o Espírito vai começar a dizer: é isso mesmo. E você também tem essa experiência quando alguém está ministrando a palavra. Tem hora que você não compreendeu tudo. Mas a pessoa diz alguma coisa e você percebe assim: é isso. Eu não sei por que é, mas sei que é isso. O Espírito testifica no seu espírito. Como? A palavra também de Deus diz em 1 João que nós temos a unção que nos ensina todas as coisas. Que unção é essa? Estava explicando para o João o que é unção. Unção, queridos. E outros não. Tá vendo? Amém. Unção e outros não. Sabe quando você... Aqui, você talvez já tenha percebido que na nossa igreja não tem um óleo para ungir ninguém. Alguém já percebeu? Alguém já deu falta do olhinho? Sentiu falta de alguém esfregar um óleo na sua cabeça, jogar ele na sua cabeça, deixar tudo lambrecado? Não? Pronto. A nossa igreja não tem um óleo. E quando você pega aquele óleo e coloca ali na testa da pessoa, você está fazendo o quê? Ungindo. Cristo é o ungido. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos a unção, ou seja, alguém ungiu a gente. A unção é o Espírito em nós. Então a gente já tem, é por isso que a gente não faz uso de óleo, porque a gente compreende que a gente já tem a unção. Não é necessário usar um óleo, nem derramar óleo para poder consagrar ninguém a nada. Você já tem a unção dos santos. Amém? Então, uma vez que a gente já tem esta unção nos ensina. Então, que fique bem claro. Não é discernido na sua mente. Então, não procure um paralelo na sua mente para compreender o que está acontecendo. Porque se você começar a discernir isso na sua cabeça, começar a buscar um paralelo, uma compreensão aqui, quando Deus disser para você fazer algo extraordinário e não couber na sua conta, você não vai fazer. Revelar os segredos do coração de alguém. Ou se manifestar com o dom de operação de milagres. Um machado flutua do fundo da água. Isso não é nada comum, mas e se Deus disser para você fazer? Se você está discernindo aqui, você vai falar assim: eu não vou mesmo. Então é aqui. A compreensão é aqui. Amém? Então a gente pode ir para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Esse microfone está desligado? Amém. 1 Coríntios 12. A versão que eu vou ler na NVI, mas para as outras versões não difere muito não. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos,
de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, o dom da fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Aqui a gente vê Paulo listando, de fato, quais são os dons do Espírito. E é bem interessante que ele vai dizer que, rapaz, independente de qual é a pessoa, de qual é o crente, independente de qual é o dom, a fonte é a mesma, o Espírito. Ele vai falar, um pouco antes, que existem diferentes tipos de ministérios, ou diferentes tipos de trabalhos, ou diferentes tipos de atuações, ou diferentes tipos de chamados, mas ainda assim vem tudo da mesma fonte, o Espírito. Então, eu gosto muito que ele já nos explica o porquê dos dons, para um fim proveitoso. E esse fim proveitoso nunca vai ser para aquele que está operando no dom, é sempre para o outro. Amém? A ideia de Deus, a ideia do Espírito, nós nos movermos nos dons, é sempre para a edificação do outro. Edificação do outro. E a gente vê os dons operando dentro da igreja, no caso, para crentes, para a edificação, para poder construir algo, para deixar a gente mais forte, mas também para fora, para o incrédulo, para o não crente, como um sinal para ele, um sinal para o incrédulo. Por exemplo, a gente leu aqui que temos dons de cura. Mas espera aí, mas Jesus também não vai dizer que todo mundo que impor as mãos sobre os enfermos vão ser curados? Sim. E agora? Gente, quando o dom de cura está em atuação, quando é um dom em manifestação, não depende da fé de ninguém, nem da minha, nem de quem está recebendo. Quando é o Espírito fazendo uma intervenção, é como se diz, ele não quer saber quem está acreditando, vai acontecer. Vai acontecer. Diferente de quando a gente sabe que, vem cá, o que a gente faz aqui, e às vezes, por exemplo, sábado passado, assim como todo culto, a gente faz oração por cura, porque a gente sabe que cura é a verdade para a gente, amém? Amém. Existe cura, e a gente sabe também dessa ordenança de Jesus, e até porque a imposição de mãos é uma das doutrinas básicas, os teens já sabem disso, e dos aspectos da imposição de mãos é para a cura, e a gente sabe que isso é real e pronto, acabou, e a gente sempre vai orar por cura. Mas quando existe o dom em atuação, é diferente. A gente viu aqui uma pessoa chegando pedindo oração para a cura, e a Bruna foi orar. Ah, está com a dor, estou com a dor, o problema é tal. A gente orou, de repente, ela
teve uma inclinação e começou a orar por outra coisa. Intervenção divina. A pessoa chegou, cura meu joelho. Vamos orar por quê? Joelho. Vamos colocar a mão aonde? Joelho. No meio da oração para a cura do joelho, a oração dela muda. Ela começa a orar por outra coisa. Outra coisa. A gente não sabia, a pessoa não falou. O que é isso? O dom em operação. Intervenção divina. Tumba. É assim. E vamos classificar os dons, para a gente ficar mais fácil de entender. Não tem como explicar tudo tão muito detalhado, que a gente não tem tempo para isso, e nem outro dia para isso, mas é só para você ter um norte, de onde você vai partir para você começar a estudar, onde você vai começar a se mover e perceber as coisas, amém? Os dons podem ser classificados em 3 grupos, fala comigo, 3 grupos. Dons vocais, dons de poder e dons de revelação. Para quê? É só para ficar fácil de entender. Amém? Os dons vocais é os dons que vai ter a operação do quê? Da fala. Então, quais são esses? Variedade de línguas, interpretação dessas línguas e profecia. Amém? Fechou esse bloco. Dons de poder. Fala até balança. Dom da fé, milagres, curas. E é legal, é interessante que curas, deixa eu chegar lá, não é o dom de cura, o dom do Espírito é dom de curas. Os dons de revelação. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de Espírito. Posso? Obrigada. Vai. Estava preocupada. Você não pode confundir. Você não pode confundir dons, manifestações do Espírito com dons ministeriais. Isso mesmo. São coisas diferentes. Totalmente. Então, você vai encontrar os dons ministeriais lá em Efésios, no capítulo 4, e são manifestações completamente diferentes. Quando essas manifestações aqui do Espírito, como nós lemos, têm um fim proveitoso, de acordo com aquilo que você pede, você pode pedir, porque no capítulo 13, a Bíblia, Paulo está dizendo assim, procurai os melhores dons. Então, são dons dessas categorias, você pode orar e pedir para se mover neles. Então, e a Bíblia diz também que o Espírito gera em nós o querer e o efetuar, então você já pode ter uma grande inclinação para um dom desse. E pode ser o Espírito te incentivando a buscar. E uma vez que você busca, e o Espírito dá como Ele quer e Ele te concede. Mas o ministerial é no nascimento. Nós nascemos com uma chamada. A gente nasce com um propósito. Você não se torna um profeta. Você nasce profeta. Isso não é muito legal? Você nasce mestre. Você não se torna mestre. O que acontece é que você descobre depois. Mas o chamamento é desde o ventre da sua mãe. Deus te escolheu lá. É por isso que também... Desculpa, você vai continuar. É por isso também que é correto... hoje eu sou diácono e estou exercendo meu serviço. Daqui a pouco, agora eu sou o quê? Ganhei promoção, sou agora evangelista. Aí eu vou passar a ser presbítero e aí depois vou ser levantado como pastor. Isso não é certo, gente. A Bíblia não fala que é assim que funciona. E se a Bíblia fala que não é assim, a gente não faz assim. Amém? Sistema de escala, de carreira, é empresa que tem. Dentro da igreja, não. Amém? A gente nasce com o chamado. Pode acontecer de você estar exercendo ou não. Pode acontecer de você estar dentro ou não desse chamado. Mas ele já está lá. Não me tornei um pastor. Eu nasci com esse ofício. Amém? Não me tornei um evangelista. Não, você nasceu com isso.
Então é por isso, principalmente no nosso ministério, não existe esse escalão, sabe? Começa como diácono, vai para evangelista, não. E outra coisa, e também não confundam, aqui o serviço da igreja com aquilo que você nasceu. Por exemplo, eu sou pastor, nada me impede de limpar esse chão. Amém? Amém? Nada. Assim como nada impede um evangelista de vir cá e pregar. Ou alguém que ainda nem descobriu o seu chamado, mas tem a oportunidade de pregar, e principalmente de pregar para o perdido, que isso daí é para todo mundo. Amém? Só abrir esse parênteses aqui, para ajudar a gente também. Então, é algo que você não pode confundir, porque quando nós estamos falando aqui de orar e buscar, e se você tem alguma inclinação da manifestação, você não pode sair daqui, os irmãos me ensinaram a buscar ser um profeta. Não, você pode buscar, até não é assim que ocorre. O que nós incentivamos aqui o tempo todo é que você descubra qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, Deus te chamou para quê? Porque uma vez que você descobre isso, você vai atuar e vai perceber, principalmente se você tiver um chamado nos 5 dons ministeriais, você vai ver potencialmente algumas dessas manifestações se movendo junto do seu chamado, porque é inerente a ele. Por exemplo, um profeta, ele vai se mover muito mais do que qualquer outra pessoa em profecias, porque é inerente dele, faz parte dele, do chamado dele. Então, quando você descobre primeiro o chamado, fica até mais fácil para você direcionar seu bloco aí de manifestações em que você pode orar, porque você vai se mover mais nestes dons. Amém? Outra coisa importante é que é para um fim proveitoso. Então, quando nós olhamos para as manifestações, quando é que ela vai ocorrer? Visando uma coisa útil. Então, não tem essa coisa, tipo assim, a pessoa moveu, tem aquela coisa toda que é trem, e aí? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Tem que ter um fim proveitoso. Tem que ter uma finalidade. A manifestação do Espírito sempre tem finalidade, Por sempre exemplo, tem um motivo. E a Bíblia nos mostra isso. Você vê mesmo em Atos, após a descida do Espírito, no revestimento de poder. Lembra Pentecoste, capítulo 2? Amém. Né? O capítulo do poder. A gente vai ver que, primeiro, que ali as pessoas, os irmãos batizados no Espírito, falavam em línguas, mas as pessoas, pardos, medos, galera da Mesopotâmia, os gregos, romanos, estavam ouvindo na língua materna deles. Amém? A gente pode afirmar que eles estavam falando, e enquanto falavam em línguas, surgia o idioma? Não, a palavra não diz isso. Mas a palavra diz que eles falavam em outras línguas, línguas estranhas, mas que os homens, o povo em volta, escutava no seu idioma. Ali foi o dom em operação. Para quê? Qual que foi o fim proveitoso? As pessoas ouviram sobre a grandeza de Deus nas suas línguas maternas. E quando esse povo voltou para as suas regiões, eles foram tocados pelo dom ali e voltaram carregando aquilo. A gente já vê depois no capítulo 3. Capítulo 3 é um dos meus capítulos preferidos também de Atos, que Pedro e João estão subindo para orar. E aí eles veem o aleijado na porta do templo. Vocês conhecem essa história, amém? Conhece? E ele fala assim, pede alguma coisa e fala, olha, não tem nem prata nem ouro, não tem dinheiro aqui não, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que é isso? Dom em manifestação, levanta e anda. Ele já deu uma ordem antes de colocar a mão no homem, vai, levanta e anda. E esse homem, que no original ele não tinha os pés, fez-se pés para ele. É por isso que dá uma confusão, e depois de curar um homem, Pedro e João vão ser levados para o sinédrio, que eles querem prender ele. O que aconteceu aqui? E a gente vai ver várias atuações dos dons. A gente vê depois no capítulo 5, que eram tantos sinais, o capítulo vai dizer assim, que eram tantos sinais, tantas maravilhas que os apóstolos estavam fazendo, que quando Pedro passava na rua, as pessoas colocavam os doentes no caminho para que pelo menos a sombra de Pedro passasse por cima desses doentes e eles fossem curados. O que é isso? Dom em manifestação. Dom em manifestação.
O que aconteceu com Jesus quando a mulher tocou nele? Dom em manifestação. Nem Jesus viu a mulher nem teve tempo de falar, mas teve o que ali? Dom da fé em atuação, dom de milagres em atuação, e o dom de milagres, quando é para a cura, sempre vai estar associado agarrado no dom de cura. Por exemplo, Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto. Ali foi um milagre, dom de milagres extraordinários. Mas junto disso foi o quê? De curas, porque tudo dentro dele estava estragado já. Dons estão sempre em operação na Bíblia, no Novo Testamento. Que a gente vê um pouco como que eles funcionam, como que é a operação deles. Então, nós vimos as categorias. As categorias. E é muito legal, gente, na hora que você está se movendo, porque falando assim, quando a gente vai testemunhar, na hora que a gente vai contar, é muito legal poder contar uma manifestação. Porque você conta como? Você conta fazendo uma história, né? Você fala assim, nossa, porque o Espírito falou comigo e o poder envolveu aquela pessoa e ela foi curada e tal. Mas eu queria te contar uma experiência que, graças a Deus, eu tive. E você vai ver que não é nada espetacular o mover. É espetacular quando a gente conta. Mas na hora que a gente está se movendo, é tão natural que você pode pensar assim, será que esse trem está acontecendo mesmo comigo? Quando nós tínhamos um negócio, não sei nem o que era aquilo, a gente tinha uma fábrica de adoradores. E a gente ministrava em outras igrejas, e normalmente a gente ministrava em vigílias. Olha, a gente conseguia ministrar com as pessoas acordadas, aquilo era incrível, durante a madrugada, e a gente ministrava sobre adoração, como se adora. E a gente perguntava para as pessoas, você sabe por que você levanta a mão, por que você fecha o olho, por que você ora de joelhos? E a gente levava as pessoas a entenderem o porquê que elas fazem as coisas que faziam. Então, a gente estava nessa reunião, começamos e a gente ministrava assim de dois, e era sempre assim, a gente não combinava nada o que falava antes. Primeiro, que a gente tinha uma rotina muito doida, que não dava nem para conversar assim. Como é que a gente estava muito habituado a ministrar aquilo, então o que a gente fazia? A gente orava, cada um orava particularmente, na hora de mover a gente falava assim, e a gente sabia na hora que era de passar um para o outro e tal, mas não tinha como ter uma conversa, nunca. Então, a gente chegou nesse dia e começamos a ministrar, e na hora que eu comecei a perceber o ambiente pelo Espírito, eu recebi uma palavra de conhecimento. E o que é a palavra de conhecimento? Então, a gente pode ir explicando assim, alguns para vocês irem entendendo. A palavra de conhecimento é Deus te revelando alguma coisa, que pode ser sobre o presente ou sobre o passado. É uma revelação sobre algo que você não teria como saber por você mesmo. Isso é uma palavra de conhecimento. Então, eu tive uma palavra de conhecimento. Eu soube, naquele momento, que havia ali uma unção para cura. Ok. Então, na hora que eu soube que havia uma unção para cura, eu comecei a olhar para as pessoas, porque eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando às vezes você está olhando para as pessoas e eu não sei te explicar, eu não vou saber te explicar o porquê que acontece isso, mas olhando para a pessoa você sabe. Você sabe que é ali, você sabe que o negócio é ali. Então, comecei a olhar para as pessoas para descobrir para onde era direcionada aquela unção de cura. Então, à medida que eu fui orando, parei o olho numa irmã e percebi que a unção de cura era para ela. E essa irmã tinha um derrame facial. Então, dos lados do rosto dela estava aqui assim embaixo. Então, a gente via o canto do olho dela dentro da boca e estava assim todo caído. Então, na hora que eu percebi que a palavra de conhecimento e que a cura era para ela, eu fiz o que todo crente cheio de poder faz. Eu disse, não vou mesmo. Porque uma coisa é você, quando você chama a pessoa para orar e a pessoa não tem nada visível, e você ora e fala, creio com você. Outra coisa é quando você tem que orar para alguém que tem uma coisa visível, que você pensa assim, e se não acontecer nada? E quando você termina a oração, você não sabe se você pergunta assim, melhorou?
Você já passou por isso, orando? Pergunto se melhorou, porque se a pessoa disser que não melhorou, eu vou ter que orar de novo, entendeu? Então eu olhei para o rosto dela e pensei assim, eu não vou orar. Mas o que está acontecendo ali é assim, comigo, dentro de mim. Estou ali naquela conversa com o Espírito e percebendo aquela manifestação. E eu pensei assim, Senhor, eu não vou orar. Eu acho que eu não consigo orar, Senhor. E pensei assim, só está aqui dentro de mim, só eu que sei essas coisas, não está acontecendo com mais ninguém. Só que a gente pregava de 2, né? E então, estava lá falando sobre adoração, não estava nem tocando no assunto de cura, porque eu não queria nem tocar naquele assunto. E estou falando outra coisa, e de repente, quando eu terminei de falar, que o Bruno começou a falar, o Bruno foi e falou assim, irmãos, parou o que ele estava falando. E ele falou assim, eu percebo no meu espírito, então o que ele tinha? Uma palavra de conhecimento. E quando ele começou a falar a palavra de conhecimento, eu falei, glória a Deus, vai ser resolvido o problema dessa irmã. E ele começou a falar assim, eu tenho uma instrução aqui, tem uma unção de cura aqui disponível nesse lugar. E a unção é para esta irmã. Aí apontou para a irmã e eu pensei, glória a Deus, a irmã vai sair daqui curada, glória a Deus. E ele virou e falou assim, mas eu acho que quem tem que orar é a Márcia. E eu pensei, quando eu cheguei em casa, eu vou matar ele. Gente, aquilo foi assim, era engraçado porque eu tinha a palavra de conhecimento e eu também tinha uma sensação que não é muito comum, porque quando você está movendo, outra coisa importante, não tem nada a ver com seus sentimentos. O mover não tem nada a ver com o que você está sentindo. Então você, não senti um calafrio, não senti um arrepio, não senti um poder, não senti um fogo. Tem hora que você não está sentindo nada, mas a informação está lá. E você pensa assim, meu Deus, bem que o Senhor podia me dar um foguinho aqui, que era para poder ajudar. O Senhor podia me dar um tremor aqui, que eu ficava mais feliz e ficava mais... E nesse dia eu percebia, assim, mesmo no lugar, mas estava preocupada mesmo com a cara da irmã. E então, na hora que ele me colocou na fogueira, eu falei, vou fazer o quê? Eu vou virar e falar assim, não vou orar? Ia ficar muito feio, né? Então, orei pela irmã, ministrei e tal. E aí, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. A irmã estava com a cara torta ela ficou. E eu fiquei muito preocupada e voltei para casa remoendo. E se eu tivesse obedecido a instrução? E se eu tivesse... feito na hora que o Senhor disse para mim, e se eu não tivesse jogado para ele, e fui para casa arrasada, e voltamos lá um mês depois, e quando eu cheguei lá um mês depois, aí eu ia pregar num congresso, e quando eu estava ministrando, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu comecei a procurar foi procurar a irmã do rosto torto, e não havia ninguém. Estava todo mundo com a cara muito boa, e falei, pronto, a irmã deve ter ficado arrasada com aquilo, foi embora para a casa dela e nunca mais voltou para a igreja, culpa minha. E comecei a procurar e vi alguém semelhante. Mas olha, a gente estava numa vigília, as pessoas não estavam maquiadas, as pessoas não estavam arrumadas, estava todo mundo assim, muito diferente do que a gente vê. Então, eu vi alguém que lembrava que estava no louvor. Só que uma coisa que foi marcante para mim no dia é que a irmã que nós oramos, ela tinha uma voz que estava sofrendo o derrame também. Tinha incluído as cordas vocais. Então, na hora que eu ouvi a irmã cantando, eu falei, não pode ser essa. Porque eu me lembro da voz dela grossa, porque na hora que o Bruno falou, você vai ter que orar, eu perguntei para ela, e aí, irmã, o que é isso? E ela respondeu, e eu me lembrava muito bem da voz dela. Então, descartei a irmã. No final do culto, fui tomar uma água assim, no corredor que havia na lateral, e no final do corredor, estava essa irmã que estava cantando. E eu pensei, eu vou perguntar para ela se ela estava na vigília e se ela sabe quem era a irmã. E perguntei para ela, disse, olha, há um mês atrás eu estava aqui, nós oramos para uma irmã numa vigília, e nós oramos para uma irmã, você sabe o que aconteceu com aquela irmã? E aí essa moça sorriu, um sorriso tipo orelha a orelha, e disse assim, sou eu? E eu, que sou muito andando em fé, falei assim, o que aconteceu? E aí eu queria que o Bruno contasse, porque ele também teve uma palavra de conhecimento nesse dia, que ele não falou nada comigo, inclusive. Na verdade, assim, e a instrução que eu tive foi essa. É essa irmã,
é cura, vai ter cura para ela. E a instrução que eu tive assim, tem que ser a Márcia que vai para orar, tem que ser, né? É muito diferente de penso que seja ela, não, tem que ser. E assim, quando Márcia ministrou a cura, também veio a informação que gradativamente ela ia ficando melhor durante a semana. Só que isso eu não falei para ela. Não, eu fiquei Pode um ir embora. mês arrasada. E ele podia ter dito, vai ser gradativa, vai acontecer dia após dia. Foi. Assim, quando me converti, eu ouvia principalmente muito a respeito dos dons, Luciano Subirá. E quando eu descobri que a gente podia pedir, posso pedir um dom, vou ser chato com Deus aqui. E sempre pedia nas minhas orações para me mover em discernimento de espírito. Sempre pedindo, sempre pedindo. E certa vez estava eu de férias, na casa da minha mãe, na rede. E uma tia minha, na época ela estava viva, e ela morava na mesma rua que a minha mãe. E eu estava na rede, gente, na rede aqui, ó, pegando solzinho, e veio aquela instrução, levanta agora e vai na casa da sua tia agora. Eu falei, nossa, aí só levantei. E, gente, assim, pode ser que você seja lento para responder os comandos. Eu não sei se é por causa da minha personalidade, eu nunca duvidei. No meio da instrução eu já estou fazendo o que é para fazer. Tem hora que eu até me perco o que é para fazer, porque eu estou já querendo mover antes de escutar tudo. Tem hora que dá errado. Mas, e é isso, gente, tem hora que vai dar errado, e está tudo bem. E aí levantei, minha mãe, onde você vai? Eu falei, eu tenho que ir na casa da minha tia. Para quê? Não sei, eu só sei que eu tenho que ir lá. E fui. E desci na rua, e enquanto eu desci a rua, veio uma informação assim, ó, já vai orando em línguas. Aí sabe assim, nossa, era só uma visita, não? Sério? E comecei a orar em línguas, e eu tinha somente uma instrução de cumprimentá-la na porta, mas entrar rápido, entrar antes dela na casa dela. E eu cumprimentei, e aí tia, eu estou aqui pendurando umas roupas no varal, e deixei ela lá, já fui entrando na casa dela. A casa dela era meio que um formato de L, a gente entrava pela cozinha e você saía correndo a casa toda. E aí, quando eu entrei, eu percebi discernimento de espírito. Por que você percebeu? Porque eu ouvi um demônio. E quando eu vi aquele demônio, eu falei assim, para isso que eu tinha que vir cá. Não tem como explicar que nenhuma mente hollywoodiana conseguiria te passar aquilo que eu vi. Mas eu via como fosse uma hiena cheia né, não andava pelas 4 patas, mas era encurvado e todo meio podre e babando. Só que eu não via ele corporalmente. Eu via ele quase que projetado na parede. Sabe um retroprojetor que joga a imagem assim? E eu via ele assim. E aí quando eu via que ele estava na cozinha, e quando ele me olhava, ele começava a correr pela parede, passando mesmo pela parede, eu fui atrás, e orando, sai daqui, sai dessa casa, eu te repreendo em nome de Jesus. E ele andando, e eu atrás dele, e ele andando, e eu atrás dele, repreendendo, até que quando chegou no último cômodo, eu repreendi ele, em nome de Jesus, sai daqui, nunca mais volte nesse lugar. E ele simplesmente desapareceu. Discernimento de espírito. Nesse dia eu conversei com minha tia, tinha um capeta dentro da sua casa. Não, obviamente não falei isso. Falei assim, tia, vamos conversar aqui. E aí conversando e percebendo algumas explicações do porquê, algumas coisas que estavam acontecendo na casa dela. E minha tia não era crente. E eu lembro que eu falei com ela da necessidade de fazer Jesus o Senhor da vida dela. Minha tia muito religiosa na época, cheia de ídolos para todo lado na casa dela. Minha tia tinha de santa a Buda, tinha tudo dentro da casa dela. E falei assim, olha, vamos orar com a senhora aqui. E orei para mesmo que
conversão chegasse naquela casa, para que toda a opressão mesmo do demônio não voltasse a acontecer. Alguns meses depois, ela aceitou Jesus e ficou tudo bem, ficou crente. Hoje está com o Senhor, tem certeza disso. E é isso, discernimento de espírito. O discernimento do espírito, você vai saber, por exemplo, numa conversa, o espírito que está por trás daquilo ali, naquela conversa. Gente, outra coisa, discernimento de espírito, bom demais para pastor de jovens. Porque a gente sabe quando tem uma mentira na conversa. Discernimento de espírito. Não, fala um trem desse assim com esses meninos. A gente sabe quando alguém vem conversar com a gente, ou num gabinete, ou seja, numa conversa, por mais banal que pareça, ou num aconselhamento, o discernimento de espírito te auxilia a falar assim, não, você está falando isso porque eu quero ouvir isso, agora eu quero que você diga aquilo que você quer dizer. A influência que está por trás daquilo. E fora, olhos abertos para as visões das coisas espirituais. Geralmente, quem tem o chamado de profeta vai andar muito nisso, sobre discernimento de espírito. Amém? E a gente tem também palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria, ela não é como a palavra de conhecimento que está ligada ao passado e ao presente. A palavra de sabedoria tem a ver com o presente e futuro. Então, a gente vê mais... normalmente, é uma manifestação que acontece junto da palavra de conhecimento. Então, normalmente, uma pessoa vai se mover em conhecimento e em sabedoria. E é muito comum quando a gente está num aconselhamento, porque a palavra de sabedoria vai fazer com que a pessoa possa te instruir de alguma forma. A palavra de sabedoria vai apontar para alguma coisa referente ao futuro, algo que precisa ser feito, uma decisão que precisa ser tomada. Então, toda vez que a gente pensar em palavra de sabedoria, a gente pensa em algo que é jogado para o futuro. E normalmente é um mover que a gente vê em aconselhamento. Normalmente um pastor, quem é chamado para pastorear, ele se move muito, porque é isso que o pastor vai fazer. Ele vai aconselhar, ele vai instruir e vai instruir a partir da palavra de sabedoria, que inclusive é mesmo muito comum. Durante uma pregação, a pessoa pode se mover assim, a respeito do que está acontecendo no ambiente, ou instruções, ou você pode se mover numa palavra de sabedoria quando você sabe previamente o que vai acontecer num culto. Sabe? O que Deus pode revelar para você. Os dons de poder, muito comum de estar associado com evangelistas e missionários, no modo geral. Tem uma história que eu acho fantástica, de uma missionária que ela precisava de sair do Brasil, do Nordeste do Brasil, e ir para a África, para fazer a missão dela. E aí no aeroporto, logo no check-in ali, no guichê de atendimento, deu algum problema nos papéis com as passagens e tudo, e ela não conseguia embarcar. E ela tinha que estar naquele voo, porque ela tinha algo para fazer e tinha um prazo aquilo. Ela precisava de alcançar uma família lá e tinha um prazo. E aí, não tem jeito, você não vai poder entrar no voo, e ela escutou a instrução de Deus, vai para o banheiro. Entra dentro da cabine, fica meia hora lá dentro. E ela fez isso, se fechou ali. Quando sentou ali para esperar meia hora, o Espírito disse, fique esses 30 minutos orando em línguas. E ela ficou orando em línguas. E quando terminou o tempo, o Espírito falou assim, pode sair, para você fazer aquilo que você tem que fazer. Ela saiu do banheiro, ela já estava no aeroporto da África. Não vai acontecer isso aqui. Então nem tente ficar pensando, como assim? Tinha um fim proveitoso. Outra coisa, um profeta do Verbo da Vida, Herênio Ramiro, no carro com sua esposa, precisava de ir para fazer um evento evangelístico e não ia dar tempo, porque ele estava num outro evento e ficou mais tempo do que deveria, e na BR, e pessoal, não vai dar tempo, vamos chegar atrasado, mas nossa, como é que vai ser? Começaram a orar os dois em línguas ali, no caminho, e aí eles viram uma saída ao lado da BR, assim, e do nada, assim, um nevoeiro só nessa saída, só nessa estradinha. E ele virou para ela assim, então, ela, bora. Entraram, passaram por dentro do nevoeiro. E quando passou o nevoeiro,
eles encurtaram aí pelo menos 2h30, 3 horas de viagem, já estava na porta da cidade. Se não é milagre, não sei o quê. Para quê? Só porque eles estavam com pressa? Não, existia um fim proveitoso. Tinha algo que eles tinham que fazer lá, eles tinham que estar lá. E você pode pensar assim, mas isso não tem o menor cabimento de acontecer. Mas isso mas aconteceu. Isso aconteceu com Filipe. Filipe estava pregando, e ele estava pregando para o eunuco. E quando ele termina de pregar, não este Filipe. Amém, creio também neste Filipe fazendo essas coisas. Mas o Filipe, o diácono, ele está pregando para um eunuco no caminho, e para um eunuco etíope, e quando ele termina de pregar, ele é levado pelo Espírito para outro lugar. Ele é o primeiro a andar de Jesus Airlines. Ele só passou de um lugar para o outro. Como? Como a gente não sabe, a gente vai buscar e falar assim, Senhor, eu quero mover nesses dons. Amém. Mas é muito comum mesmo para os evangelistas. Então, tanto a operação de milagres, quanto a operação de poder e o dom da fé, eles são dons associados a coisas extraordinárias. E muitas vezes eles vão romper com as leis da física. Então, quando a gente vê a operação de milagres, a gente vai colocar aí junto ressurreições. E aí a gente tem muitas histórias, porque por mais que nós estejamos aqui, às vezes fechado nesse grupo aqui, está acontecendo o tempo todo, gente. Então a gente tem o apóstolo Sérgio mesmo, passou 6 horas, salvo engano, com o filho dele morto nos braços, falando a mesma palavra, não vai morrer, vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Quando esse menino, depois de 6 horas com ele declarando a palavra, acordou, os médicos disseram, ele não vai andar, porque ele passou muitas horas morto. Então ele não vai andar, ele não vai falar, não vai fazer nada. Mas você pode procurar pregações dele, do rapaz, no YouTube. Está aí e é uma bênção. A gente tem também o Smith Wigglesworth. Ele, só no ministério dele, tem mais de 20 ressurreições. 3 delas, salvo engano, é a esposa, que morreu, e por fim ela falou assim, para de orar para eu ressuscitar. Eu quero morrer. Em resumo. Então, rompendo com coisas que são impossíveis. Então, você tem o terceiro bloco. Qual que é o terceiro bloco? Obrigada, Sofia. Revelação, poder e os vocais. Vocais, dom da profecia. Está muito óbvio. E tem... dom da profecia. Tem hora que... O dom da profecia, assim, gente... Tem hora que você sabe, às vezes, do que a pessoa está passando e tal, e você vai declarar na vida dela. Eu declaro mesmo aquele emprego, né? A gente faz isso, a gente faz uma oração da fé. A oração da fé é assim, a gente crê naquilo que a gente quer ou no que o outro, a gente declara na vida da pessoa. O dom da profecia, isso é quase que tomado, meu amigo. E é comumente... junto do dom da profecia, você ter sempre palavras de conhecimento. Eu lembro uma vez que a igreja era menor ainda, e eu me senti um incômodo para falar algo para a Jennifer. Lembra da Jennifer? Sabe a Jennifer? A de agora. E eu tinha que falar, eu falei, vou falar o quê? Eu sabia que eu tinha que pedir a oportunidade, que tinha que ser no culto, não era para ser só para ela. Essas coisas, gente, é só no mover que você vai entender. A gente não tenta entender, não. E aí, eu me lembro que Deus nos usou para, de fato, falar coisas com ela e profetizar sobre a vida dela algumas coisas, e que depois ela foi dizer para o pastor, foi crucial mesmo, foi Deus que falou, porque eu estava assim, o que você disse ajustou coisas em mim. E hoje a gente sabe que do que eu tinha dito no dia se cumpriram na vida dela. Dom da profecia. Você é quase que tomado. Né? Você está consciente sempre, mas você é quase que tomado mesmo por Deus para dizer uma coisa. Mas você precisa pensar uma coisa que é fundamental, tanto de revelação quanto de profecia. Preste atenção numa coisa.
Vem da parte de Deus, Isso. não é da parte do homem. É de Deus para o homem, é Deus falando com o homem. Mas neste intervalo em que Deus está falando com o homem, tem você. O filtro é seu. Então, por que é importante falar que o filtro é seu? Porque a informação chega para você e você passa. Se fosse uma informação pura e só falando assim, é Deus falando, nós nunca poderíamos julgar a profecia, como está descrito em 1 Coríntios 14. Temos um exemplo bom disso. Rapidinho, porque nosso tempo já estourou. Desculpa. Filtros. Por exemplo, a gente estava para vir para cá, embora. Estamos indo embora, fomos para a cidade dos meus pais para despedir dos nossos pais. Isso. E aí a gente estava lá, ia passar um final de semana. Falei assim, vamos procurar uma igreja, vamos na igreja? Está aqui mesmo, vamos, né? A gente foi para a igreja. Só que naquele mesmo dia, mais cedo, os compradores do nosso apartamento que tínhamos lá, tinham desistido. E a gente dando tchau para o povo. Né? O que isso vai implicar? Primeiro, o dinheiro que a gente ia fazer para viajar, para vir de mudança, era o dinheiro do apartamento que a gente tinha vendido. E a gente já estava lá dando tchau para meu pai, já tinha saído do serviço, já tinha pedido conta do trabalho, Marcinha também, dando tchau para meus pais, lá na viagem, os compradores, não vamos mais ficar com o apartamento. Né? Murchei. Eu falei assim, então, Márcio, vamos orar. Oramos e tal. À noite, quer saber? Vamos procurar uma igreja? Vamos procurar, vamos na igreja. Aí fomos só nós dois, deixamos as crianças com os meus pais, vamos lá na igreja. Para te adorar, ó. E lá, Deus, vou descansar. Nada vai mudar. A gente vai vender esse apartamento, a gente vai embora, a gente vai fazer o que o Senhor está mandando a gente fazer e estamos lá. Aí veio a irmã. Tem uma palavra de Deus para vocês dois. Eu falei, amém, irmã. Vem cá. Aí a irmã começou. Aquilo que Deus disse vai se cumprir. O sonho de vocês vai se realizar. Aquilo que está parecendo que não está acontecendo, vai acontecer. Aquilo que está parecendo estar destravado, vai estar travado, vai ser destravado. Eu contei para vocês o caso. O que vocês também iam fazer? Aleluia! Deu tudo certo. Estou aqui, vou curtir meu culto, não vou preocupar nem com apartamento, nem com viagem. Amém. E de repente a irmã continuou da ladeira, embalou. Porque eu vejo, labassúrias, vocês dois juntos vão construir um futuro brilhante. Não sei o quê, labassúrias. Isso é o sonho de vocês, está chegando. E a sua madre vai ser aberta. Gêmeos. Era de gêmeos. De gêmeos? Meu Deus! Credo. Amém. O que aconteceu aqui? Veio uma palavra de conhecimento e de fato a irmã estava assim, assertiva. Glória a Deus. E aquilo foi consolando nosso coração mesmo, e em cima de coisas que nós tínhamos orado, foi fortalecendo a gente. Mas de repente, o que ela pensou? Um casal, aliança. Sem criança. Eu nem tanto, mas ela cara de nova. Sem criança. O sonho deles é um filho. Pronto. Vai dar bom para mim. E aí foi a hora que deu ruim. Por quê? Passou no filtro dela. A palavra veio certa. Mas a interpretação ou o julgamento dessa palavra é com a pessoa que ouve, não é para quem dá não, gente. Amém? Deus te mandou falar. Fala. Por que eu falei? A pessoa que recebeu vai entender. Deixa. Às vezes você vai ser movido assim, chegar aqui e falar assim, aceleração, ponto. E sair de perto. Para você não vai fazer sentido nenhum. A pessoa começa a desmanchar de chorar. Por quê? Fez sentido para ela, testificou no espírito dela, testificou no coração dela. Entrega aquilo que te deram. Amém? O CTT não entrega compra de outro para você não. É ou não é verdade? Não. Fez um pedido na Amazon. A CTT vai te entregar. Ela entrega esse aqui, toma aqui, chegou, minhas blusas da Shine, chegou. Aí, tem esse aqui também, o que é isso? Não sei não, mas não pedi, não, mas tem isso aqui. Epa, estás a receber, recebe tudo, né? Não,
Mesma coisa, Deus te mandou entregar uma coisa, entrega aquilo que Ele pediu para te entregar. Amém? É o filtro. E por isso que você precisa melhorar no conhecimento da palavra de Deus, para o seu filtro não ficar ruim, não ficar danificado, você não passar informações que Deus não disse, mas também assim, olha, fui entregar uma palavra. E então a profecia é assim, é Deus falando com você, mas tem o seu filtro, então presta atenção. E você que recebe e julga. Agora, e se eu me movi uma vez e deu errado? Sacode, irmão, vai de novo. Porque acontece. Acontece demais. Não é motivo para poder parar. Sabe assim, checa, pergunta, faz sentido para você? Entrega do jeito que Deus mandou para você? Faz sentido? Não faz sentido, não, desculpa então. Vai embora. Mas, nossa, e a vergonha? Gente, reputação é coisa boba. A gente já entregou isso tudo para o Senhor, é dele, pertence a ele. Então, assim, moveu e foi errado, sacode a poeira, da próxima vez você checa e vai de novo. Mas, assim, não abafa nada do que é a manifestação do Espírito em você. Se Deus quer trabalhar em você assim, vai movendo e aprendendo e aperfeiçoando, depois você fica tinindo. Isso. E para a gente fechar aqui, variedade de línguas com interpretação. Como eu disse na última vez, o dom da profecia é uma nota de 100, variedade de línguas com interpretação são 2 notas de 50. O fim proveitoso da variedade de línguas com a interpretação vai ser a mesma da profecia, só que o Espírito querendo se mover dessa forma. E, no caso, para incrédulos principalmente, isso vai ter um efeito, um peso muito maior. E quando vocês forem ler, e eu recomendo vocês lerem, não só 1 Coríntios 12, mas o 12, o 13 e o 14, porque no 12 ele explica quais são os dons, no 13 a forma certa de se mover nos dons, que é andando em amor, amém? Amém. Porque se tem um fim proveitoso, você tem que andar em amor, você tem que andar em compaixão. E o 14 é colocando ordem num culto. Era um problema que tinha para a igreja de Coríntios e Paulo vai trazer algumas instruções e tanto é que ele vai falar assim, se for falar em línguas, que proveito tem? Aí você vai entender, não é para falar em línguas, não. Até que depois ele ainda vai dizer, eu dou glória a Deus que eu falo muito mais que vocês. Mas o que ele está dizendo? Numa reunião, se é para orar em línguas, que todos levantem e orem em línguas juntos. Por quê? Porque eu não me edifico sozinho, todo mundo se edifica. Amém? Outra coisa que ele fala, se vai ficar todo mundo falando em língua igual doido, aí tem um incrédulo, alguém chegou na igreja agora e vai falar assim, o que está acontecendo aqui? Faço ideia. Que é aquilo que Márcia falou no começo, um homem natural não vai entender daquelas coisas que são espirituais. Aí, o que Paulo vai dizer? Se for numa reunião para falar em línguas, então ore para ter interpretação. Porque aí sai daquela conversa que é você com Deus, mas é Deus te dando instruções a respeito de uma outra pessoa. Amém? Amém? O capítulo 13 está aqui bem no meio para você prestar atenção. Por favor, vai se mover no dom, em amor, receber uma palavra de repreensão e exortação. Procura a pessoa num cantinho e fala com ela. E a forma correta de falar também. Sim, amor, não envergonha ninguém. Deus não levantou ninguém, não usa ninguém para envergonhar o outro. Então, imagina, Deus pode revelar para alguém pecados. E a pessoa pega e decide que vai falar isso em cima do púlpito. Por favor, não faça isso. É para um fim proveitoso. O objetivo do nosso Deus é sempre trazer vida para nós, não é matar. Então, você não vai falar isso aqui do púlpito, você vai procurar a pessoa e dizer, Deus me disse isso, isso e isso. E acredita, gente, é muito possível. Nós temos o Gilson Lima, que já está com o Senhor. Deus movia de uma maneira tão extraordinária em que ele via as práticas das pessoas. Isso deveria trazer bastante temor no nosso coração, porque o nosso Deus faz essas coisas também. Amém. E tudo isso para quê? Para alcançar a gente. A ideia de Deus para os dons é sempre alcançar a gente. É sempre trazer um conserto,
é sempre edificar a nossa fé, é sempre nos fortalecer, é para isso que servem os dons. Por isso que, às vezes, a gente vê as pessoas fazendo, não só zombarias, mas se movendo da forma errada, principalmente na internet, e a gente começa a pensar, isso não existe, ou para que isso? Olha, a ideia de Deus é uma igreja onde todos os dons fluam, onde todos os dons existam, estejam presentes em todas as reuniões, amém? Só que tem a forma certa de fazer isso, tem a forma certa de se mover nos dons. Por quê? Porque tem um porquê. Ninguém roda só para rodar. Mas tem que ter um benefício para o outro. Tem que haver um benefício para o outro. Ou você tem um romper dentro de você, ou um benefício para o outro. Se não tem nenhum nem outro, é carne. Amém? Nós podemos orar pedindo por dons. Vamos ter 2 minutos. Faça a sua oração. Mas, ao longo dos dias, ao orar em línguas, ao estudar essa palavra, busque mesmo. Paulo vai falar isso, vai incentivar a gente. Busque os melhores dons. Busque com zelo os melhores dons. Aí, quais são os melhores? O melhor dom para você vai ser aquele que vai se encaixar mais no seu chamado. Isso que vai ser o melhor. Dentro daquilo que eu exerço, dentro daquilo que Deus me chamou para exercer, o que vai me deixar mais efetivo, mais assertivo, mais produtivo dentro do meu chamado, esse que vai ser o melhor dom para mim. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por instruções, obrigado porque a sua palavra sempre traz vida e traz luz para as nossas vidas. Pai, obrigado porque eu oro mesmo, primeiro, para que nós possamos cada vez mais observar a palavra, para fazermos as coisas da forma correta, da forma que o Senhor planejou para que fizéssemos. Pai, entendendo, compreendendo, não andando em ignorância. Pai, nunca foi a ideia do Senhor que a respeito dos dons nós andássemos em ignorância. Pai, sempre foi a ideia do Senhor que nós soubéssemos daquilo que estamos fazendo para que a gente coopere cada vez mais de uma forma melhor com o Senhor. Para que não seja somente o Senhor atuando, mas o Senhor, nós com o Senhor, contribuindo com o Senhor. Essa é a ideia do Senhor. Pai, nós oramos mesmo. Eu oro sobre distribuição dos dons nesse meio, Pai. As distribuições dos dons do Espírito no nosso meio, na Malta, mas não só na Malta, na Igreja Verbo Leiria. Pai, nós sabemos nesse tempo o quão é necessário os dons em atuação. Nós sabemos, Pai, quanto é necessário os dons em atuação. Pai, nós oramos mesmo. Pai, eu oro para que o melhor dom, aquilo que vai me deixar cada vez mais assertivo no plano do Senhor, quero que o seu Espírito mesmo me conceda, Pai. Pai, obrigado. Te agradeço, Pai, por assim a sua palavra diz que o Senhor dá como o Senhor lhe apraz. E eu te peço, Pai, que possamos cada vez mais andar mesmo em palavra de conhecimento, em palavra de sabedoria, discernimento de espírito, Pai. Pai, eu oro mesmo para que possamos cada vez mais provar do dom da profecia, o dom de curas, Pai, dom de milagre, o dom da fé. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, variedade de línguas, interpretação de línguas. Tudo isso é realidade para nós e nós veremos cada vez de uma forma mais comum e rotineira no nosso meio, na nossa igreja, nas nossas reuniões, as reuniões as mais simples que elas pareçam, os seus dons em operação, em atuação, em nome de Jesus, Pai, para trazer edificação para o seu corpo, para poder ser, Pai, um sinal mesmo para o incrédulo, para que existe um Deus que está vivo. Pai, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, só possa nos achar mesmo fiel, nesse lugar de fidelidade, prontos, num lugar de santificação, num lugar de consagração, para que o Senhor possa nos usar de uma forma extraordinária, não porque nós queremos, mas porque o Senhor quer tocar pessoas através das nossas vidas, em nome de Jesus, sabe, gente, isso é muito sério mesmo. Ontem, eu fui na festa da cidade. Nossa, pastor, eu passei lá. Falei assim, vamos dar uma volta? Precisava dar uma volta, vamos respirar, vamos. O que é isso aqui? A gente deu uma passada assim, sabe aquela passada assim,
por fora aqui assim. E, gente, eu voltei para casa tão angustiado, mas tão angustiado, que eu ia andando assim, falei, gente, só tem jovens, só tem teens aqui, cara. Tanta gente. E que no outro dia de manhã, aquilo já tinha passado. Aquela alegria ali, tinha passado. A música nem era boa. Tinha passado aquilo. Algo tão frágil, uma alegria tão momentânea. E, rapaz, é hora da igreja levantar, e não só levantar fazendo aquilo que a gente tem que fazer, que é o ID, mas Paulo vai dizer uma coisa, eu amo todas, mas essa declaração de Paulo mexe muito comigo. Ele vai dizer assim, quando eu vinha diante de vocês, eu não vim com palavras persuasivas, eu não vim só com a palavra, eu não vim só com um argumento bom, eu não vim só trazer a verdade falada, mas eu vim com demonstração de poder. Demonstração de poder. Demonstração de poder. Porque na hora que só o argumento não convencer, a demonstração de poder vai. A demonstração de poder vai. Nós vemos quantos missionários que no campo missionário, dentro de aldeias, falando do evangelho, aquilo não faz sentido nenhum, nem tem valor diante de feiticeiros que conseguem levitar. Mas diante de demonstração de poder, eles se rendem a Cristo. O mundo precisa disso, demonstração de poder. E é o que a gente falou. Demonstração de poder nada mais é do que os dons do Espírito em atuação. Ou a gente começa a andar nisso, ou vamos viver só num clube social. Amém? Amém. Deus é bom. Queria saber, tudo isso que foi ministrado aqui hoje, é algo muito importante para nós que somos filhos de Deus, que somos guiados pelo Espírito, mas também tudo tem um começo. E eu queria perguntar aqui se tudo que você ouviu aqui essa noite foi queimando no seu coração e você deseja fazer parte de tudo isso. Se você deseja ser guiado, usufruir dos dons, ser guiado pelo Espírito, né, operar nesses dons, tudo tem um começo. E o primeiro passo é aceitar Jesus e receber Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Né, então, queria dar a oportunidade para você mesmo, que se você veio aqui essa noite e nunca fez essa oração, e você tem o desejo, tudo que foi falado aqui foi queimando no seu coração, e você tem um desejo mesmo, uma nota, se veio essa nota no seu coração de receber Jesus, se você faz um sinal aqui, que a gente quer orar com você. Amém? Pode vir aqui na frente, podemos orar com você. Aleluia. Deus é bom, irmão. Aleluia. Mais alguém? Aleluia. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Sabe, eu me alegro muito quando eu vejo uma pessoa querendo receber Jesus, porque eu lembro de onde eu saí. Aleluia. E, meu Deus do céu. Poxa. Aleluia. Amém. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, repita comigo essa oração. Senhor Jesus.